Olá a todos da lista de transmissão. Hoje, domingo, dia 27 de agosto de 2023, às 8 horas e 5 minutos da manhã, eu dou início à gravação desse áudio para responder algumas perguntas, que me foram feitas no Facebook e que foram feitas também aqui mesmo, na lista de transmissão. Espero, que todos vocês aí da lista de transmissão estejam bem e conseguindo superar todas as suas dificuldades do modo geral. A primeira pergunta, que me foi feita sobre a questão que eu falei para vocês das reuniões que eu participei na semana passada e na semana retrasada, me foi feita a seguinte pergunta, Quando você foi para uma das luas de Júpiter e de Saturno e em Marte e em bases, subterrâneas, você foi através dos portais dimensionais, ou seja, através daquele arco de dissipação que se forma, quando você precisa ir, ou você foi no abrir e piscar dos olhos, como você já narrou para nós, ou foi conduzido por uma máquina inteligente. Essas, foram as perguntas que me foram feitas. A primeira reunião que teve, ela foi em uma lua de Júpiter, onde existe uma base, governamental de cooperação entre os governos da superfície, os governos ocultos e algumas civilizações, alienígenas, que permitiram a construção dessas bases. Então, a maior base que existe lá, e essa base ela corresponde à região nordeste toda do país, em tamanho, pegando ali todos os estados do Nordeste, é uma base de uma civilização que eu ainda não toquei o assunto com vocês. Eles são aqueles, que monitoram toda a região que faz fronteira, do sistema solar próximo ao nosso. É uma civilização que foi criada especificamente por Mazaziel, correto? Em eras muito remotas, quando a civilização de Mazaziel explorava outros mundos, Mazaziel, também por ser um geneticista, mas não tão grande como outros geneticistas, porque essa não foi a vocação dele, mas mesmo assim, no seu planeta, ele estudou e se tornou um grande geneticista. Ele recebeu a missão para explorar mundos. Então, existe 4 planetas em um sistema solar muito remoto, que eu não mencionei para vocês ainda, onde ele sozinho explorou e levou algumas, mega estruturas tecnológicas e implantou elas nesses planetas, E ali ele começou o seu trabalho genético sozinho, para vocês verem ali o grau de evolução desses seres, Então não foi ali
50, 100, 200 geneticistas. Foi somente ele. E com a autorização da consciência dos planetas, desses 4 planetas, ele criou, né, essa nova espécie nesse planeta. A consciência do planeta já tinha criado a sua própria espécie e ele respeitou isso. E o fundamento de outras bactérias, né, que estavam se formando, ele explorou, estudou e através dela ele miscigenou, né, o seu DNA e esperou que se formasse um embrião in vitro. E dali, com várias pesquisas, ele criou um ser único, que também nós podemos chamar de Adão, o Adão daquele planeta, né? E aí ele colocou 2 espécies em cada um dos 4 planetas com o consentimento da consciência daquele planeta, que teve a sua espécie totalmente pura, geneticamente falando, e aqui o planeta permitiu que fosse feita a miscigenação entre um ser de outro mundo, no caso Mazaziel, com essa civilização. E o terceiro planeta, né, que são 4, e nesse terceiro planeta dos 4, ele trouxe, né, essa civilização e colocou ali na lua de Júpiter, quando ele recebeu o título de guardião desse sistema solar, né? Então ele que é responsável por todo esse sistema solar. Então, ali na lua de Júpiter, essa grande plataforma que existe em solo, ela corresponde o tamanho exato de todos os estados, né, do Nordeste do nosso país aqui, Brasil, correto? E uma outra parte que corresponde como se fosse a metade do estado, né, do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo, que são quase do mesmo tamanho, corresponde ao governo de superfície. Dentro dessa mesma metade corresponde ao governo oculto, ali onde eles fazem as reuniões. Mas tudo é monitorado por essa civilização criada pelo seu criador, geneticamente falando, Mazaziel. Então essa foi a primeira lua que eu fui na reunião, tá? Eu estou acrescentando essas coisas para vocês porque depois eu vou tratar desses assuntos relacionados a Mazaziel e da criação dessas espécies, né? Dessas criaturas. Quando foi a primeira vez, eu estava, né, no meu apartamento. Eu tinha passado as obrigações para Amanda, que trabalha para mim há bastante tempo, e saí e fui lá para o BH Shopping. Fui lá, fiz algumas compras, né, que tinha que fazer, porque a Amanda estava cuidando de outra coisa e é ela que faz essas compras para dentro de casa, como verdura, legumes, né, e outras coisas. Então eu fui fazer esse trabalho para ela. Lá dentro do shopping, eu percebi uma pessoa que não pertencia a esse mundo, né? É um homem. Ele olhou para mim, acenou com a cabeça, e eu já sabia que se tratava de um ser que foi enviado para poder me dar instruções. Então nós sentamos ali, próximo à praça de alimentação. A aparência dele seria como se você estivesse conversando com uma pessoa russa, sabe? Aquele russo que é alto, queixo quadrado, rosto quadrado, né? A altura ali 1,95 m. Ele estava de terno, todo alinhado como um executivo e com uma pasta na mão. E nós sentamos ali naquela praça de alimentação e nós tratamos daquilo do qual ele veio me dizer. Então ele pediu que eu me esvaziasse, né,
e que eu ficasse que eu fizesse, né, uma espécie de jejum, que eu já falei para vocês, que é quando eu preciso fazer essas viagens frequentes. Eu tenho que comer somente verdura, legumes, não como arroz, nem feijão, nem macarrão, nem nada do tipo, correto? E não bebo refrigerante, não bebo cerveja, não bebo uísque. Então eu tenho que me abster por um prazo, né, de 36 horas desse tipo de alimentação e comer somente verduras, legumes e frutas, né? Então ele me deu a instrução, eu terminei de fazer as minhas obrigações, ele entrou, né, no banheiro masculino e de lá ele não saiu mais. Com certeza, quando o banheiro masculino ficou vazio, ele se transportou para onde ele deveria ir. Bom, retornei para o meu apartamento, comecei, né, esse segmento desse meu jejum, né, vamos dizer assim. A Amanda foi embora, no outro dia eu pedi para ela não retornar e fiquei o dia inteiro. Quando cumpriu, né, as 36, 37 horas, na verdade, acredito que foram quase 40 horas. Eu simplesmente estava na sala, assistindo TV, e aquele clarão que eu sempre mencionei para vocês, ele tomou conta do ambiente da minha sala, né? E ali você não enxerga mais a televisão, você não enxerga mais a parede, a luz, ela ofusca, né, tudo aquilo que está ao seu redor. Por mais que você saiba que aquilo está ali. Então, quando a luz foi dissipando, eu já estava na sala de Mazaziel, só que ele não estava na sala. Eu caminhei porque é uma sala muito grande, é um salão muito grande, e de lá tem uma vidraça única, composto, né, por um vidro único, onde você vê o planeta Leap perfeitamente arredondado e não plano, como as pessoas defendem essa tese, baseando em alguns versículos, né, bíblicos escritos por Jó, né, e baseando também em séries como Game of Thrones, e baseando em outras séries como Piratas do Caribe, onde abre-se o mapa, né, e vê lá o mundo dividido e uma barreira ao redor, né, e acreditam que ali na Antártida o paredão de gelo é a parede do mundo, né, que se você passar por ali você cai no nada. Então, somente quando vocês, né, entrarem em óbito é que vocês verão um planeta como é, ou se você pagar, né, milhões e milhões de dólares para poder fazer um sobrevoo ao redor do planeta, aí você vai concluir que o planeta de fato é arredondado, né, é esférico. Ele não é achatado, ele não é quadrado, ele não é plano, entendeu? Então, da sala dele, você consegue ver, né? Você vê, tá tudo ali na sua frente. Parece que se você estender os braços ali, você pode tocar com a mão. Eu saí da sala, caminhei por esse corredor, e aí sim, você vê vários seres de vários tipos, de várias tipologias. Então eu ali no meio deles também sou um alienígena, né, do planeta Eleap. Cheguei no salão, que é um outro salão de conferências, e ele estava lá. Ele, a Gnachete, a Tilil, né, Aka, Meleconoab, Caru, né, alguns protanianos também estavam ali, e eles pediram, né, que eu trocasse a minha vestimenta. E eu fui conduzido a outra sala e vesti um tipo de vestimenta. Por quê? Porque eu estava só de bermuda, descalço e sem camisa quando eu fui conduzido para lá. Então eu vesti um tipo de roupa específica, que não tem nada demais, não é uma roupa espacial nem nada do tipo. E voltei para a sala de conferência, onde eles estavam reunidos ali. E ali, sentei do lado de Agnachete, né, e de Caru,
que Caru estava próximo a Guinachete. E ali conversei com eles também, na linguagem universal, que é compreendida por todos, como também às vezes eu oscilava, né, entre a linguagem universal como na linguagem própria deles mesmos, né, que trazem por si a sua própria característica cultural. Então esse foi a primeira vez, esse primeiro dia que eu fui conduzido. E dali nós fomos para a lua de Júpiter, nessa cidadela, que corresponde ao tamanho do nordeste do país. Então dá para você perceber a dimensão dessa cidade, né? Imagina você explorando cada canto, né, da região nordeste do nosso país e voltando para o ponto principal. Você vai demorar aí uns 60 anos para fazer isso, né? Se você for a pé, andando, conhecendo cada passo, não pode deixar nada para trás. Então, antes que alguém me pergunte se eu já conheci essa cidade toda, né? Não conheci toda. Tem parte que eu não fui por falta de interesse mesmo, né? Porque eu não vejo necessidade de ficar indo de um lado para o outro. Então nós chegamos ali e ali estava várias outras civilizações, tantas que eu mencionei, outras que eu não mencionei ainda para vocês, como também algumas civilizações que já atingiram, na verdade, né, ao seu tempo lá, 100 anos. Ou seja, seria como se o nosso mundo fosse civilizado e nós começássemos a fazer viagens permitidas para fora e explorar outros mundos, né? E nós fôssemos totalmente civilizados e fizesse 100 anos que nós já fazemos essas viagens. Então tinha civilização ali que já estava explorando o espaço e outros mundos, né? Já fazia 100 anos, outros 800 anos, né? Então eles estavam aprendendo com outros mundos, mas estavam ali, que foram convidados para participar das reuniões e saber do fim inevitável, né, do planeta Eleap e dos seus acontecimentos a seguir. Então a reunião foi especificamente para tratar desse nosso planeta aqui, tá? E das pessoas que vivem nele. Então, não só eu estive ali, né? Outros seres humanos que são contactados verdadeiramente, inclusive todos os integrantes do projeto Ideodara, que eu falei em 2016, eles estavam ali, né, participando. Governos da nossa superfície, representantes inclusive do Brasil, estavam ali, né? São pessoas que não aparecem na mídia e nem nunca irão aparecer. E representantes de alto escalão, como secretários, né, da França, da Espanha, ministros, né, na verdade, estavam todos ali. Esses você conhece e vê pela televisão quando dão entrevistas ou quando tratam de catástrofes, né, em seu próprio mundo. Então, o ministro inglês, né, estava ali, o antigo, o ministro atual, né, várias outras ministras da Inglaterra também estavam ali. Então, todos estavam ali. Porque funcionava assim, tanto o ministro como a ministra anterior de cada país. Certo? Vamos supor, eu sou ministro, um exemplo, da França. Estou dando aqui um exemplo. O meu antecessor ou a minha antecessora também teria que ir. E foi, né? E esses ministros, esses representantes dos governos de cada país do mundo. Não existiu um país no mundo onde o seu representante não estivesse ali. Até aquele país que é mais remoto, o seu representante estava ali. Então todos eles foram conduzidos por máquinas próprias, ou seja, vou dar aqui um exemplo.
o representante do Afeganistão, do Cazaquistão, do Paquistão e do Sudão encaminharam-se até o Irã e de lá, através de uma nave, eles foram. Uma nave pegou um representante da China, um representante da Coreia, do Sul, do Norte, do Japão, da Austrália e foram nessa nave, entendeu? Então, para cada região específica, com um conglomerado de até 6 países, uma única nave levou essas pessoas. Você está entendendo? Então, levaram cada nave 12 pessoas, porque é o seu representante atual e o seu representante posterior, aquele que um dia esteve na frente representando o país. No Brasil, a mesma coisa. Só que na questão do Brasil, você tem ministros no STF, correto? Você tem deputados estaduais, federais e senadores. Porém, foi um outro tipo de autoridade que ainda não é falada, que são autoridades eleitas, né, por esses seres para poder representar o país. Por isso que eu falei para vocês que esses você não irão conhecer. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, no Canadá. Aqui, por exemplo, né, a nave que pegou o pessoal não estava no Brasil, ela estava no Equador. Então todas as autoridades, por meio próprio, foram conduzidos até o país Equador. E de lá foram para essa base que está em uma das luas de Júpiter, correto? Então o primeiro dia foi assim, o primeiro dia de reunião foi assim, e que se deu em cada madrugada de cada início de dia, certo? A segunda vez que eu fui, eu vou só especificar, não vou ficar dando detalhes de tudo, porque foram várias vezes que eu tive que ir. Então, a segunda vez foi do mesmo jeito da primeira. A terceira, já fui conduzido por uma nave específica de Arcturus. Depois, eu fui conduzido através dos portais que foram abertos por Aca. Depois, eu fui conduzido novamente por uma máquina inteligente. Depois, eu fui conduzido pelo próprio portal que me foi dado, que é aquele que foi feito o desenho, que do qual eu apresentei para vocês, que me foi dada por aquela mulher, né? E depois eu fui por meios próprios, né? E o que é meios próprios, Carlos? É simplesmente eu interagir entre o eixo Tember e ser transportado. E foi autorizado fazer isso. E depois, né, eu fui conduzido como da primeira vez, que é mais prático. E as outras últimas 5 vezes que finalizou as reuniões, eu fui chamado, né? Então a Gnachete, ela disse, venha cá, na mesma hora eu fui transportado. Então foram várias vezes, foram de vários tipos. E nesse período, né, eu comendo, né, fruta, verdura, legumes, me abstendo do arroz, do refrigerante, do feijão, do macarrão e de outros tipos de alimento e líquido, e do qual não poderia ser ingerido por consequência da dissipação das minhas moléculas, né, da minha matéria, do meu átomo. Então, como eu falei para vocês, que tudo que existe é um fator equacional, porque tudo que existe é composto por átomos, e átomos são energia, e energia tem o seu fator equacional, e a sua equação ela tem que estar em equilíbrio matemático com a equação do átomo daquela pessoa que foi transferida. Você precisa respeitar essas regras, porque ainda, né, resta um pouco de ser humano em mim, né? Ou seja, eu ainda pertenço a esse mundo, correto? Eu ainda pertenço à genética podre desse mundo. Eu carrego em mim
uma fração da genética que foi feita pelos Aquirins, depois miscigenada pelos Anunnakis, ou seja, os Niburianos. Depois passei por aqueles processos, então o meu corpo, a minha genética, entre outras palavras, seria uma confusão genética. Então, por isso que eu preciso de certos tipos de preparos para poder ir em certos lugares e fazer certas coisas. O que foi decidido, né, naquela reunião, conforme eu já falei para vocês, eu passei no áudio anterior, né, e foi isso aí, tá bom? Uma outra oportunidade eu podendo dar mais explicações para vocês, eu farei isso. Bom, uma outra pergunta que me foi feita. As arcas que foram mencionadas por você desde 2018 para cá, elas estão posicionadas ainda ao redor do nosso Sol e ao redor de alguns planetas, como você especificou na época? Pois bem, sim. Principalmente aquela grande nave que, quando Caru pousou-se sobre ela, ela absorveu, né, a nave do Caru. E quando eles abriram, que eles vieram aqui, que eles são do segundo plano, né, ou seja, do segundo céu, quando eles vieram aqui, eles deram essa abertura para que a alta primogenitude desse céu pudesse interagir em outros céus, o que não era permitido sem uma autorização de cada criador do seu céu, conforme eu já falei para vocês. E na época, né, eu vi essa plataforma gigantesca, ela é fora da realidade, né? Ela está no mesmo lugar até hoje. Existe uma interação entre esses seres e outros seres da nossa própria galáxia e de todas as outras milhares e bilhares e centenas de milhares e bilhares de galáxias e Via Láctea do nosso sistema, que é o primeiro céu. Então, é muita gente, é muita civilização. Vocês não têm ideia, mas só de eu ter falado aqui dá para vocês torrar um pouco o cérebro aí. Então, essa nave está lá. Uma outra pergunta que foi me feita, já vou responder porque eu toquei o assunto dessa nave. Você tem acesso, Carlos, a essa nave quando você quer, a hora que você quiser, você pode ir lá e conversar com aqueles seres que parecem ser de vidro, né? Porque eles são translúcidos. Sim, a hora que eu quiser, eu posso ir nessa nave quantas vezes eu quiser, não só nela, mas como em todas as arcas, né, que estão posicionadas para o resgate no fim de tudo, né? Eu tenho um acesso livre. Vou dar aqui para vocês um exemplo. Eu acabo de gravar esse áudio e vou ali na cozinha, faço um chá para mim, ou faço um café, ou como alguma coisa, e simplesmente falo: Agnachete, eu quero ir. É lógico que ela não vai me levar agora, porque ela sabe que eu estou dando um exemplo. Aí eu falo no dialeto dela, né, que eu quero ir. Na mesma hora, eu sou transportado para Galamiak, né? E uma coisa que eu quero acrescentar para vocês aqui, que eu nunca falei, é que quando é feito esses transportes, no abrir e piscar dos olhos, eu fico parado e tenho aquela mesma sensação que eu tive no dia 20 de agosto de 2007, quando eu só mexia o globo ocular e meu corpo ficou todo paralisado. E isso ocorre pelos próximos 5 minutos. Então, se eu sair daqui agora e for para Galamiak, ou para Arcturus, ou para Laner, né, ou para qualquer outro planeta, automaticamente, né, eu vou chegar lá e vou ficar o que seria 5 minutos correspondente à sensação de tempo paralisado, porque aquilo que eu acabei de dizer, a minha matéria, o meu átomo, ele precisa entrar
em comum acordo com a energia do local. Tá entendendo? Então não é transportado, já tô andando, não. Eu fico parado uns 5 minutos. Né? Eu nunca medi e nem aferi e nem precisei, né, o tempo exato se é 5 minutos não, mas a sensação que eu tenho é de 5 minutos, porque se você ficar parado e você já tem aquela sensação que passou 5 minutos sem olhar pro relógio, você vai ver que vai dar certo. Você fala, não, acho que já passou uns 10 minutos, ou acho que já deu uns 20 minutos, viu? Isso aí a gente cria, né, quando a gente espera uma entrega, né, de um delivery, ou quando a gente está esperando uma consulta médica, ou quando alguém fala assim, ó, daqui 5 minutos eu te retorno, daqui 10 minutos eu te retorno a ligação. Então você cria aquela sensação e gera um costume dentro de você. Então eu fico paralisado por um tempo, tá? Uma outra pergunta que me foi feita. Carlos, nesse ano no caso, né, 2022 e 2023, você foi na Antártica? Sim. Você viu os Aquirins, aqueles que ficaram deixados para trás? Sim. Você conhece todas as bases extraterrestres, alienígenas, intraterrenas na Antártida? Sim. Uma outra pergunta que me foi feita. Carlos, por que você não mais mencionou sobre as bases marítimas, ou seja, aquelas bases, né, tanto governamentais, quanto alienígenas, extraterrestres, intraterrena, né, nos oceanos? Por que você não mais mencionou sobre essas bases, sobre essas pessoas que vivem lá, sobre essas civilizações de fora? É porque eu não vejo necessidade, porque não tem nada que me faça contar algo para vocês do que esteja acontecendo, entendeu? Mas pode ficar tranquila que eu vou gravar, né, áudios falando dessas bases. É porque são bases simplificadas, correto? São bases experimentais para estudar, né? Tanto nós que estamos aqui na superfície do planeta, né? Como aquelas outras criaturas e toda aquela biodiversidade que existe no fundo do oceano e que a ciência não estudou nem 0,5% ainda. Então, todas essas pessoas, né, que vivem ali debaixo, todas aquelas criaturas que vivem ali, que pode parecer absurdo para você que me ouve aí, e ainda as pessoas até me perguntam, ficam encantadas, né, sonham em ver sereias. Existe? Existe. Porém, não são essas sereias, né, do conto de fada da Disney. Não. São criaturas horrendas,